estudante! Vamos seguir com a nossa semana de acolhimento do ciclo 5? Eu quero lembrar que o novo PET já está disponível no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Não deixe de fazer o download e conferir o que vem por aí. Mas antes disso, vamos relembrar os principais temas do ciclo 4? Quem está aqui conosco é o professor Bruno Galvão, de Ciências. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Gabriela. Conta pra gente o que você preparou para essa aula. Conto sim, tá tudo bem com você? Tudo ótimo. Espero que você, aluno, também esteja ótimo. Vou falar aqui para você o que vamos tratar nesta aula. Você, aluno do nono ano do ensino fundamental, são o foco desta aula. É a famosa semana do acolhimento, onde eu vou trabalhar aqui algumas questões do PET 4 aí. Eu fiz questão de separar questões da semana 1, da semana 2, da semana 3 e da semana 4 do seu PET. Nós vamos falar então, resolver questões e discutir sobre a estrutura celular, sobre o núcleo celular, que faz parte também dessa estrutura, da divisão celular e do último tema que tratamos aí na quarta semana, que é a biotecnologia. Vamos para as questões. Vamos para a primeira questão. Questão da Unicamp, adaptada. O quadro a seguir compara 3 diferentes tipos celulares, A, B e C. Quanto à presença positiva e à ausência negativa de determinadas estruturas. Ok, então nós vamos ter aqui um quadro para nós analisarmos. Este aqui é o quadro, dá uma olhada rapidamente, a gente tem aí do lado esquerdo do quadro aí, seguindo aí a linha vertical, nós temos a estrutura que vai ser membrana plasmática, presença ou não de núcleo celular, presença ou não de mitocôndrias, presença ou não de cloroplastos, complexo golgiense ou complexo de Golgi, retículo endoplasmático, ribossomos e vacúolo. Quando estiver presente, a gente vai ter o sinal de mais. Olha lá, célula A, por exemplo, membrana plasmática. Tem um mais lá, está positivo para a membrana plasmática. Significa que essa célula A tem essa característica, essa estrutura. Célula B e célula C. São 3 tipos de células diferentes representadas pela letra A, B e C. Agora vamos para a pergunta propriamente dita dessa questão. Letra A. Identifique a célula bacteriana e justifique a sua resposta. Letra B. Identifique a célula animal e vegetal e justifique sua resposta. Bom, então basicamente a gente precisa de avaliar esse quadro, olhar essas estruturas ali que estão presentes na célula A, B e C e juntando essas duas perguntas, Gabriela, o que nós temos que descobrir é qual que é uma célula procarionte, qual que é uma célula vegetal e qual que é uma célula animal. Vamos tentar fazer isso aqui. Mais do que tentar é bom conseguir, né? Bom, então vamos avaliar aqui a estrutura primeiro da célula A apenas. Olha aí, célula A ela é positiva para a membrana plasmática. Tudo bem, a célula B também é, C, nada de muito diferente. Então sabemos que essa célula tem membrana plasmática, ela não tem núcleo celular. Célula A não tem núcleo celular. Só com essa informação aqui já dava para praticamente resolver essa questão mesmo. Mas vamos continuar avaliando. Então vamos lá, ela não tem núcleo celular. Essa célula não tem mitocôndrias, não tem cloroplasto, não tem complexo de Golgi, não tem retículo endoplasmático. Uma coisinha que ela tem além da membrana aqui, o ribossomos, né? Ainda bem que tem alguma coisinha nessa célula. E vacúolo ela também não tem. Olha, de imediato eu já penso nessa célula da seguinte forma. Célula que não tem núcleo bem definido, ou seja, não tem membrana nuclear, significa que esse DNA dela, esse material genético, deve estar solto dentro dessa célula. Isso é uma característica fortíssima de células procariontes, né? Então, as células procariontes, de primitivo, e cariontes de carioteca. Carioteca é a membrana que envolve o núcleo e que permite, então, que a célula tenha núcleo. Ela é procarionte, ela antes de existir o núcleo. Então, essa é a ideia aqui. Nós temos que a célula A, então, é uma célula procarionte, né? Pode ser aí uma bactéria. Então, nós temos essas características. Agora, por que ela tem ribossomo, apesar de não ter esse tanto de organela aí? Ribossomo é fundamental para a produção de proteínas. Uma célula precisa de produzir proteínas para existir. Então, os componentes, inclusive a membrana plasmática que ela tem, a membrana plasmática ela é feita de lipídios e de proteínas.
Então, está aí uma função que é essencial, que é produzir proteínas, daí a importância de, obviamente, ter ribossomos na célula A. Vamos ver a célula B, vamos analisar a célula B, que agora nós temos que decidir qual que é uma célula animal e qual que é uma célula vegetal. Então, célula B positiva para a membrana plasmática, célula B tem núcleo celular, a célula B tem mitocôndrias, a célula B tem cloroplasto, opa! Célula B tem cloroplasto, é uma diferença dela em relação a C. Olha lá a C. A C é negativa para cloroplasto. O que faz o cloroplasto? Você se lembra de cloroplasto? Quantas vezes na sua vida você está aí, no 9º ano do ensino fundamental, você já ouviu falar de fotossíntese até essa palavra nunca mais sair da sua cabeça? Já ouviu falar de fotossíntese? E aí a gente pensa, como é que a planta faz fotossíntese, né? Fotossíntese, já ouviu falar de fotossíntese, já Gabriela? Já ouviu falar, professor? Muito? Muito. Não tem como ouvir, Eu até associei cloroplasto, clorofila. Perfeito. Cloroplasto está relacionado com a clorofila. Então, essa organela é responsável, ela é uma das principais componentes que permite à planta realizar a fotossíntese, que é a produção do próprio alimento da planta. Ou seja, cloroplasto só está presente nessas plantas. Então aqui, só de olhar cloroplasto já dá para decidir. Opa, célula B tem cloroplasto? Já pensei em planta. Dava para definir aqui entre essas 3 opções que nós temos. Mas vamos continuar olhando. Complexo de Golgi tem também. Retículo endoplasmático tem também. Ribossomos tem também, está lá, positivo. Vacúolo. A célula B é positiva para vacúolo e a célula C não. Outra característica de células vegetais, além de ter cloroplastos, elas também têm vacúolo de diferente. Então, as células animais não têm vacúolo e não têm cloroplasto. Isso define essa célula B como sendo a célula vegetal aqui da nossa questão. E, consequentemente, nós temos aqui a célula C, que vai ter aqui membrana plasmática, núcleo celular, vai ter as mitocôndrias, vai ter complexo de Golgi, vai ter o retículo endoplasmático, vai ter os ribossomos, mas a célula C não tem nem cloroplasto e nem vacúolo, é uma célula animal. Bom, porque essas são as opções que nós temos, né? Ou saber qual é procarionte, ou qual é vegetal e qual é animal, não é isso, Gabriela? Verdade. Aí vamos ver como você pode colocar isso aí de forma simplificada aí nas suas respostas. Pode ser simples assim, ó. Letra A, você pode responder assim, ó. A célula A é bacteriana, pois não possui núcleo ou organelas membranosas. Já a letra B, que se refere à célula B inclusive. A célula B é vegetal, pois possui cloroplastos e vacúolos. Por consequência, né? Portanto, a célula C é animal, porque a célula C ela tem núcleo, tem todas as organelas que as procariontes não têm, mas a célula C não vai ter o cloroplasto e os vacúolos. E assim você consegue diferenciar facilmente aí essas células que nós tínhamos como opções. Questão número 2. Conceitue os termos abaixo. Letra A, cromatina. Letra B, RNA. Essa é uma questão que está na página 35, atividade 1. Muito bem. Vamos lá ver o que é cromatina e RNA. Ah, tem mais. Ah, tem mais. Nucleoplasma, material genético e nucleotídeo. Será que eu vou lembrar disso tudo? Cromatina, RNA, nucleoplasma, material genético e nucleotídeo. Bom, primeiro vamos pensar no DNA. O DNA, eu acho que também é muito comum, né, o uso desse termo, não é mesmo, Gabriela? Sim. DNA, a gente pensa em material genético humano, que carrega todas as nossas características, são códigos dentro de cada célula nossa que vão ter ali características como cor dos olhos, como o tipo de cabelo, várias características do nosso corpo aí vão estar ali contidas nesse código do nosso corpo. Bom, então, quando eu penso em DNA, eu penso em material genético. Esse DNA, ele não está lá no núcleo sem nenhuma interação. Esse DNA, ele está ali enrolado, interagindo com algumas proteínas que nós chamamos de histonas, e esse DNA associado a essas proteínas é o que nós chamamos de cromatina. Então, foi o primeiro ali que a gente queria saber o que era cromatina, não é isso mesmo? Isso mesmo. Cromatina, então, vai ser
o DNA, o material genético, associado a proteínas chamadas histonas. E depois eu sei ali na letra B foi RNA, certo? Certo. O RNA também, ele tem ele é formado pelos mesmos componentes que o DNA, só que existem algumas diferenças. Bom, o DNA ele é formado por primeiro é uma dupla fita de DNA, e essas fitas são formadas do que nós chamamos de nucleotídeos, que nós vamos falar daqui a pouco aqui o que é um nucleotídeo. Só que o DNA, então, ele é uma fita dupla e o RNA não. Ele só tem uma fita, ele não tem uma fita que faz par com ele, sabe? Então, o RNA vai ser, então, ele é composto de nucleotídeos e ele é construído a partir de um processo chamado transcrição, que é retirado a cópia de uma fita do DNA. Então, ele é a cópia de uma fita de um DNA, porque isso é necessário, porque sem transformar DNA em RNA, nós não conseguimos ler esse código que eu falei, esse código das nossas características, seja da cor do olho, seja lá qual for. Imagina o seguinte, Gabriela, que imagina o seguinte, nós temos exemplos maravilhosos aqui, porque nós temos os tradutores de Libras aqui. Bom, eu quero falar algo para as pessoas que têm deficiência auditiva, eu não consigo falar. Eu preciso que essa informação seja codificada. E o intérprete de Libras, ele vai codificar a minha informação para que a pessoa com deficiência auditiva possa entender esse código que eu estou passando. E é isso aqui no caso do RNA. O RNA, ele vai ser transcrito ele vai ser uma cópia do DNA, mas vai ter umas pequenas diferenças. Ele é uma cópia, mas ele vai ser uma leitura diferente, ele vai ter um código um pouco diferente do DNA. E esse código, sim, vai permitir que nós possamos produzir todas as proteínas do nosso corpo a partir desse código. Agora, nucleoplasma. Já o nucleoplasma, nós podemos pensar também em citoplasma, né? Quando a gente pensa em célula na estrutura básica, né, Gabriela? A gente pensa em membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Verdade. É o básico, assim, não é? Então, o nucleoplasma lembra citoplasma, porque a constituição dele é muito parecida com a do citoplasma, só que ele fica dentro do núcleo. O núcleo não tem só o DNA, alguns ribossomos soltos lá, ele também tem essa substância que seria formada por íons, algumas proteínas, inclusive essa formação seria muito parecida mesmo com a do citoplasma. Material genético. Material genético, eu já comecei a responder essa questão falando disso. Eu falei do DNA. Material genético, então, basicamente é o DNA, e esse DNA é que vai guardar todos os códigos que vão poder ser convertidos, né, nas características que nós temos aqui, nas características mesmo de uma planta, de qualquer animal ou de micro-organismos. Basta que seja ser vivo para ter material genético. E, finalmente, nucleotídeo. Nucleotídeo eu cheguei a falar aqui em algum momento, certo, Gabriela, que o DNA era feito de 2 fitas e que essas fitas eram compostas de nucleotídeos. E disse também que o RNA também é composto de nucleotídeo, só que ele não faz uma dupla fita. Eu vou colocar rapidamente aqui no quadro o que seria um nucleotídeo, aqui no flipchart, perdão. Bom, essa estrutura que eu estou fazendo aqui é de um açúcar. É um tipo de açúcar que nós chamamos de pentose. Pentose porque ela tem aqui, ó, isso aqui é uma representação química, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 pontas representam 5 carbonos, ok? Então é uma pentose, penta de 5, né? Quando o Brasil foi pentacampeão, todo mundo, ganhamos 5 vezes, né? Enfim, penta é de 5, pentose, ose de açúcar. Essa pentose, ela vai estar ligada a uma base nitrogenada, que nós falamos na aula que tem adenina, timina, guanina, citosina. Vamos colocar aqui que é adenina, por exemplo. Não pode ser todas de uma vez, é uma de cada vez. E vai estar ligada também a um grupo fosfato. O grupo fosfato é uma molécula química, está relacionada então à parte de química, que vocês também trabalharam um pouco aí no 9º ano, e que tem esse elemento fósforo aqui na sua composição. Isso é um nucleotídeo. Vários nucleotídeos ligados um ao outro, né? Vários nucleotídeos, uma sequência de nucleotídeos.
Tal. Vamos supor que aqui agora não é adenina mais, é guanina. E aí vai, vários nucleotídeos ligados um ao outro que formam essa fita de DNA ou a fita de RNA. A diferença do DNA para o RNA é que essa base nitrogenada aqui, ó, no DNA, pode ser adenina, guanina, pode ser timina e citosina. No RNA, não tem timina. No RNA, nós temos, no lugar de timina, nós temos uracila. A diferença basicamente é essa, e o fato do RNA ele ter fitas simples, ele não ser duas fitas dessa aqui. Então essa é a ideia de nucleotídeo. Os nucleotídeos é que são a base da formação do DNA e do RNA, a base estrutural química. Vamos ver como ficam essas respostas facinhas aí para você colocar aí nas suas questões. Cromatina, conjunto de fios ou longas moléculas de DNA associadas a proteínas chamadas estonas. RNA, molécula linear, ou seja, é uma linha, né, formada por nucleotídeos, o DNA também é, sintetizada a partir do DNA. Vamos ver a C. Nucleoplasma, substância aquosa no núcleo contendo proteínas, íons e outras substâncias, muito semelhante ao citoplasma. Material genético é o conjunto de moléculas de DNA formados a partir também de nucleotídeos, assim como o RNA. E, finalmente, o próprio nucleotídeo. Estrutura química formada por um açúcar, que é uma pentose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada, como eu fiz aqui no flipchart, e é o que vai dar origem aí ao DNA e ao RNA. Vamos para a questão 3. Questão 3. Faça um quadro comparativo das características da mitose com as da meiose. Ok. Bom, vamos direto aqui para o quadro. Eu fiz aqui um quadro aqui, colocando as principais características. Do lado esquerdo, para você que está observando aí na televisão, você tem a mitose. E do lado direito do quadro, você tem a meiose. A mitose, já vamos comparando um lado com o outro, ok? Vou fazer dessa forma. A mitose forma duas células filhas. Agora olha a meiose, logo na frente. Forma 4 células filhas. Grande diferença da mitose e da meiose. Mitose, 2 células filhas. Meiose, 4 células filhas. Na mitose, olhando para a esquerda de novo, as células filhas têm o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Então, se você tem aí células humanas que têm 46 cromossomos, uma célula humana que se divide em duas na mitose, essas duas também vão ter 46 cromossomos, a mesma quantidade de cromossomo que a célula mãe. Já na meiose, não. As células filhas vão ter a metade do número de cromossomos. Então, se eu tenho 46 cromossomos e a célula sofre uma meiose, cada célula formada vão formar 4 células e cada uma vai ter apenas 23 cromossomos, ou seja, vai cair pela metade o número de cromossomos dessas células na meiose. Na mitose ocorre apenas uma divisão, enquanto na meiose ocorre 2 divisões. Na mitose, você vai dividir uma célula em duas, uma única vez e pronto, ali acabou. Já na meiose, primeiro uma célula divide em duas e cada uma dessas 2 células formadas se divide em 2 novamente. 2 vezes 2, 4. Você tem 4 células filhas no final, porque você tem 2 divisões sucessivas na meiose. E essa é a ideia do quadro comparativo. Espero que tenha sido claro lá na minha aula também. E, finalmente, a questão 4 da semana 4. Baseado no que você aprendeu sobre o tema de clonagem, faça um desenho explicando como funciona a clonagem reprodutiva. Bom, eu vou mostrar aqui um desenho pronto para você, que foi o desenho que eu usei na aula. E nesse desenho está mostrando aqui uma célula que foi retirado o núcleo dela. Acompanhe as setas pretas, por favor. Foi retirado o núcleo dessa célula. Aí acompanhando a seta aí, ó, depois de óvulo não fertilizado. Esse óvulo, ele vai ficar sem núcleo, você tirou o núcleo. Aí você vai pegar, do lado direito dessa figura, uma célula adulta. Olha a setinha acompanhando. Você tirou o núcleo dessa célula adulta e colocou o núcleo dessa célula adulta dentro desse óvulo que foi retirado o núcleo dele. Olha que maravilha. Você agora tem um óvulo. A gente sabe que o óvulo ele tem um papel importantíssimo, porque ele, quando é fecundado, no caso dos animais, por espermatozoides, esse óvulo, então, ele vai ser fecundado, vai formar um embrião e vai formar um ser novo.
Aqui você retirou o núcleo desse óvulo, deixou ele, vamos dizer assim, vazio. Depois você pegou o núcleo de uma célula daquele animal que você quer clonar, foi o caso da ovelha Dolly, super famosa, a primeiro animal a ser clonado. Então foi retirada uma célula qualquer dela lá, essa célula tirou o núcleo dessa célula e colocou dentro do óvulo. Agora você tem um óvulo completo. Você tem um óvulo, você tem o núcleo tem todos os cromossomos com todas as características necessárias para reproduzir um animal igual àquele. E aí, então, você vai ter então uma formação do embrião. Você tem um óvulo capaz de se tornar um embrião, e aí você pega esse embrião, implanta no útero de uma ovelha que seria, vamos dizer assim, barriga de aluguel, né? Seria uma ovelha que serviria como mãe, e esse ser vivo novo, formado a partir dessa célula aí, que vai desenvolver nessa ovelha, vai ser a cópia idêntica daquele animal de onde você retirou o núcleo da célula para fazê-lo. É isso que eu queria falar com você hoje. No mais, desejo a você bons estudos.